revestam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Salmo 132, versículo 9. Com essas palavras eu quero te acolher nesse nosso terceiro domingo após Pentecostes, para celebrarmos ao nosso Deus com muita alegria. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso Deus nos chama a celebrarmos, por isso nos unimos em oração. Misericordioso Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidas em teu nome, por podermos entrar no lar de tantas pessoas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos anima a te servir, que teu Santo Espírito venha fazer morada em cada coração e que tu possas perdoar as nossas dívidas e nos ensinar também a perdoar nossos irmãos e irmãs. Colocamos-nos diante de ti, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que contigo e o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Vamos aclamar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Graça e paz sejam conosco. O texto que lemos pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, encontramos a parábola da semente que brota e cresce por si mesma. Na segunda parte, temos a parábola da semente de mostarda, a menor das sementes, que cresce tanto a ponto de se tornar a maior de todas as plantas. E na terceira parte, temos uma conclusão dizendo que Jesus usava parábolas para explicar melhor aquilo que queria ensinar aos seus seguidores. No Evangelho de hoje, Jesus usa parábolas para explicar sobre o reino de Deus. A parábola da semente nos lembra que, depois de semeada, a planta brota e cresce por si só. Sabemos que o trabalho do agricultor ou do jardineiro não são fáceis.
plantas exigem cuidado. Não se trata de apenas semear e ir dormir. É preciso capinar, adubar, regar, cuidar do solo e também da planta. Jesus sabia disso e as pessoas com as quais ele estava falando também sabiam. Sem querer desmerecer o trabalho do agricultor e do jardineiro, a parábola da semente nos ensina que quando o assunto é o reino de Deus, nós só podemos semear. Não nos cabe o crédito pelo crescimento da planta ou mesmo pela colheita, seja ela abundante ou não. O semeador semeia, então pode ir dormir, ou pode adubar, regar, podar e capinar. Mas o crescimento da planta não está em suas mãos. Ele precisa esperar que a planta cresça e se desenvolva no tempo dela. E isso exige paciência. Uma lição importante que aprendemos com essa parábola é que quando a semente é a palavra de Deus, você deve semear e pode até adubar, regar, capinar. Só não pode achar que a colheita dependeu apenas do seu trabalho. Saber que nem tudo está em nossas mãos pode ser extremamente libertador. Só não pode ser motivo para deixar de semear. Lutero entendeu isso muito bem. Certa vez ele disse: enquanto eu durmo ou bebo cerveja, o evangelho é pregado e espalhado pelo mundo. Ele não disse isso porque não fez nada. Pelo contrário, conhecemos os árduos esforços de Lutero para que a palavra de Deus pudesse chegar a todas as pessoas. Ele disse isso porque semeou, e então pôde ver a planta crescer, sozinha, no seu tempo. Assim também é com o crescimento do reino de Deus. Não depende de nós, mas Deus quer contar conosco. Por menor que seja a semente ou por maior que fique a planta, seu crescimento não é obra nossa, mas somos chamados a semear. A tarefa que está em nossas mãos pode ser pequena, mas os resultados que não estão em nossas mãos podem ser grandiosos. É aí que entra a segunda parábola do nosso texto de hoje. Jesus diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, popularmente conhecida como a menor das sementes, que cresce e se torna a maior de todas as plantas, capaz até de proteger e abrigar as aves. Quanta vida está guardada em um pequeno grão de mostarda? Quantos milhões e milhões de outros grãos poderão nascer de apenas um pequeno grão? A semente de mostarda é menor que uma semente de uva e cresce tanto que pode até alcançar 3 metros de altura ou mais. E aí podemos nos perguntar, como é que algo tão pequeno pode se tornar algo tão grande? Você já deve ter escutado o ditado: não julgue um livro pela capa. Não julgue as pessoas pela aparência delas. Não meça a capacidade de alguém por sua estatura, idade, gênero, etnia ou classe social. Você pode se surpreender. Assim também é com Deus. Ele se revela nos reveses, no contrário do esperado. Jesus, o Filho de Deus, nasceu de uma simples camponesa, em um abrigo de animais. Cresceu em Nazaré, cercado por pessoas simples. Entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele era o rei, simples e humilde, tão esperado. Veio como um grão de mostarda e se tornou a maior de todas as plantas. Às vezes, coisas pequenas se tornam grandes. Assim é também com o reino de Deus. Jesus usava parábolas para ensinar, fazendo comparações com situações simples e cotidianas. Certamente falava com pessoas que conheciam o que significa trabalhar com a terra, suas dificuldades e surpresas. Ao mesmo tempo que a parábola pode ajudar na explicação do que é o reino de Deus, ela jamais encerra o assunto. Pelo contrário, abre um mistério ilimitado. Hoje, essas parábolas são um convite
para acordar, levantar e olhar ao redor, ver o que brotou, cresceu e deu frutos enquanto estávamos dormindo. O extraordinário de Deus se revela no ordinário, no cotidiano. O grandioso pode estar nas pequenas coisas. Que assim como a semente que foi semeada e cresce apesar dos esforços do semeador, e assim como o pequeno grão de mostarda cresce e se torna a maior das plantas, que possamos nós também reconhecer os limites e as capacidades do nosso serviço, sem se vangloriar, pois nesta lavoura nem tudo depende de nós, e sem desanimar, pois a semente precisa encontrar o seu lugar na terra. Que Deus nos ajude a sermos bons semeadores. Amém. Semente caiu neste solo, selou seu destino, o Verbo se fez nosso irmão. Chegou cá na terra, no colo de um vento divino, mostrou o que é doação. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre e brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. A planta cresceu e das flores nasceram os frutos, o amor entre nós semeou. Mas não escapou dos horrores de homens tão brutos, e a planta em silêncio tombou. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre e brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Terceira manhã gloriosa, brotou novamente a planta em divina ação. E hoje já bem mais vistosa, a frágil semente ainda é seu forte refrão. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre e brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. A oferta deste domingo é nacional, destinada ao auxílio para a formação teológica, que serve, portanto, para o fortalecimento de nossa IECLB. É a oferta das comunidades que garante a continuação dos estudos dos jovens oriundos das mais diversas comunidades de nossa Igreja, que estudam em nossos centros de formação.
Você pode depositar sua doação em nossas contas bancárias e isso vale também para a campanha Vai e Vem e outras ofertas. A comunidade agradece pela sua generosidade. Ofertamos nossos dons ao serviço do teu reino, ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Te ofertamos nossos dons ao serviço do teu reino, te ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Num gesto de solidariedade, queremos nos irmanar a familiares e amigos que se encontram enlutados. Trata-se da família Lev, que em oração lembra o falecimento de Roland Germano Lev, ocorrido dia 2 de junho aos 91 anos. Pelos familiares e amigos, queremos nos unir em oração. Deus da vida e da ressurreição, irmanados com a família enlutada, buscamos tua presença para pedir por consolo e paz para nossos corações entristecidos. Dá-nos a confiança de que este nosso irmão repousa em tua casa e está inteiramente sob os teus cuidados. Conforta os familiares e fortalece nossa fé na ressurreição. Assim, nos dirigimos a ti, confiantes de que tu nos ouves. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Ouve nossa oração e atende nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Convido para nos unirmos em oração. Bondoso Deus, te agradecemos por tua palavra, pelo consolo e desafio. Te agradecemos por nos ouvires. Fortalece nossa vida de fé e em comunidade. Que não esqueçamos que o segredo é não desanimar, mas continuar em esperança e fé, sabendo que um dia, no tempo de Deus, cada coisa, cada sonho, cada desejo seja realizado, mas não conforme nós queremos, e sim conforme o que tu, ó Deus, queres de nós. Abençoa, Senhor, nossa vida. Estejas com pessoas doentes, vítimas da Covid e outras enfermidades. Estejas também com pessoas enlutadas e que passam por alguma dificuldade. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção de Deus para as suas vidas. Tu, ó Deus, que estás acima de nós,
abençoa-nos. Tu que estás abaixo de nós, carrega-nos. Tu que estás ao nosso lado, fortifica-nos. Tu que estás à nossa frente, guia-nos. E que assim nos abençoe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos e sirvamos a Deus com alegria. Desejamos a todos um bom domingo e uma semana abençoada. Abraços e até domingo que vem.